E aí, agora sim, devidamente maquiada, devidamente vestida, vamos para o nosso café da manhã. Gente, eu postei um vídeo anterior a esse. Quem não assistiu, vai lá e assiste. É um bate-papo nosso de como que o nosso canal vai fluir daqui por diante. A gente está com o Sol em Peixes, que é, vamos dizer assim, né? É uma temporada mais espiritual, de reflexão. Eu trouxe algumas reflexões para nós. Pode ser que para você sirva, pode ser que para você não, mas você que curte o nosso canal, vai lá, volta um vídeo para você escutar um pouquinho do que eu trouxe aqui para gente e de como que vai fluir o nosso canal daqui por diante, tá bom? Vamos lá para a nossa rotina, para o nosso café da manhã, o meu muito bom dia para você. Estamos voltando aí desse carnaval, para quem descansou, para quem brincou, para quem pulou, e já vamos trazer a energia do que precisa de chegar para gente no dia de hoje. E hoje eu senti de trazer o oráculo das deusas, até porque eu estou precisando aqui da energia das deusas, né? Então vamos lá para a gente saber qual que é a energia principal dessa leitura no dia de hoje, nesse café da manhã, do que precisa de chegar para a gente, e logo em seguida a gente vai abrir com o tarô para a gente pegar esse aconselhamento, esse direcionamento. Então vamos lá, o que precisa de chegar para a gente no dia de hoje? Interessante. Veio a carta do perdão, e aí olha só que interessante, para quem nos acompanha aí na Rede Rosa, ontem a gente postou uma leitura de escolhas e essa carta saiu. Então quer dizer, ela está se repetindo por algum motivo, né? Porque para alguém é interessante a gente reforçar essa situação. E aí, no fundo do deck, a deusa Epona, aí eu não sei como é que fala isso não, gente, mas enfim, sábia liderança. Então a gente tem Bra-Wen, também não sei se fala assim, que é uma deusa do perdão, e no fundo do deck a sábia liderança, tá? Então veja bem, o que eu entendo com essas duas cartas? Existe algo aí no seu campo, algo no seu campo, uma dinâmica, uma pessoa, né? Ou talvez você mesmo, né? Que precisa desse perdão. E aí, gente, o perdão ele é muito amplo, eu vou dizer isso mais uma vez nesse canal. O perdão ele não é feito para o outro e pelo outro, ele é feito para nós, para nos ajudar, para nos libertar de uma situação, de uma dinâmica, de um acontecimento. O perdão, antes de tudo, ele é uma energia para nós. Então essa carta do perdão, ela vem dizendo o seguinte: seja lá o que tem acontecido no seu passado, na sua história, que tal se a gente pudesse tirar um momento agora para refletir sobre isso, para fazer um balanço sobre tudo e nos tratar com a devida compaixão, no sentido de que eu fiz o melhor que pude, eu dei o melhor que pude, e aí lembrei muito aqui vou lembrar o nome dela, esqueci agora, mas tem um vídeo que ela diz assim: eu fiz o melhor que pude, se desagradei a alguns, enfim, era o melhor que eu tinha, né. Talvez eu lembre o nome dela até o final aqui, mas é muito essa energia de o perdão no sentido de que eu dei o melhor que pude, fiz o melhor que pude, hã, era o melhor que eu tinha para oferecer, com a consciência que eu tinha na época, dos fatos, era o melhor que eu poderia ter falado. Talvez se eu tivesse pensado, a gente teria feito de uma forma diferente? Talvez, mas isso já está lá no passado e como passado já ficou, né. Talvez a gente esteja falando de uma outra pessoa com relação a você. Essa pessoa podia ter feito diferente? Com toda certeza. Poderia ter tido mais consideração, mais reciprocidade? Poderia ter tido mais amor, mais empatia? Com toda certeza. Mas será que ela podia? Será que ela conhece esse sentimento? Será que ela, enfim, será que ela é capaz? Né? Porque muitas das vezes a gente quer exigir do outro algo que o outro não sabe praticar nem consigo.
Muitas das vezes a gente gostaria que o outro nos desse um tratamento diferente quando o outro é incapaz de dar esse tratamento a si, para si próprio, né? Então como que a gente vai exigir algo de alguém se a pessoa não consegue fazer isso nem mesmo por ela? Fica a reflexão. Mas antes da gente pensar no outro, vamos voltar para a gente? Porque o café da manhã é para a gente. Se perdoe pelo que quer que tenha acontecido, pode ter sido nesse carnaval, pode ter sido antes do carnaval, da mensagem que você falou, das palavras que você disse. Tome somente a reflexão, a experiência no sentido de você se aprimorar, no sentido de você cada vez mais se autoconhecer, no sentido de você ter passado por essa jornada, por essa experiência, saindo dela um pouco mais sabedor de si mesmo. Você sabe por quê? Aqui eles pedem a você para retomar a liderança da sua vida, no sentido de que quando a gente fica chafurdando no sentimento de autopiedade, de vitimismo, de ai meu Deus, por que que eu fiz aquilo? De ai meu Deus, por que que eu falei aquilo? Por que que eu agi daquela forma? A gente não sai dessa espiral de lamentação. E aí a tendência é que a gente fica sempre rodando nessa espiral de baixa energia. Então aqui ninguém está falando que a gente não tem que ter consciência, muito pelo contrário. O chamado de atenção aqui é olhar para a situação, tendo consciência sim dos nossos erros, das nossas atitudes, buscando sempre o nosso aprimoramento, a nossa melhora. Mas chega de ficar chafurdando nessa lama, porque quanto mais você debate-se dentro dessa lama, pior fica. Então, o aconselhamento no dia de hoje é: se perdoa pelo que quer que tenha acontecido, se perdoa por ter permitido, não permitido, falado, não falado, se perdoa. Vamos ver o que mais que o tarô quer te entregar nesse café da manhã? Um pajem de ouros, o mago, e aí vai aqui uma situação adicional, e a imperatriz, tá? Veja bem, talvez você tenha sido muito compreensivo ou compreensiva com alguém, numa energia até maternal, tá? Sabe quando a gente materna as nossas relações? Sabe quando a gente passa pano para o erro dos outros? Talvez você tenha feito isso ali no teu passado. E aí você está lidando talvez com uma pessoa que tem extrema dificuldades de pedir desculpa. Para mim essa energia do mago com um pajem de ouros é alguém que sabe que lhe deve uma desculpas, é alguém que sabe que agiu errado com você, mas essa pessoa tem uma tremenda dificuldade em pedir desculpas. Talvez porque, como eu disse lá no início da leitura, essa pessoa não sabe nem se perdoar. Como que ela vai pedir desculpas a alguém se ela não consegue nem se perdoar pelo que ela faz, pelo que ela fez? Então aqui eu sinto que é o seguinte: seja lá o que for que aconteceu, siga de cabeça erguida como essa imperatriz. E por mais que essa pessoa tenha essa dificuldade, eu jamais te peça desculpas, aqui eu estou falando de alguém que tem consciência, de que sabe que fez errado, de que agiu errado, mas que talvez não consiga se aproximar, pedir desculpas, oferecer esse perdão, oferecer essas desculpas. E o que eu sinto com essa energia da imperatriz, é que é uma energia, não é gênero, é de que você deve seguir com essa cabeça erguida, olhando para o teu futuro, olhando para as novas expectativas, olhando para os teus novos projetos, para aquilo que está no porvir, para aquilo que está para nascer. Chega de olhar para essa dor, chega de talvez olhar para essa sensação ou sentimento de ter sido manipulado ou usado, tá bom? Esse é um acréscimo da leitura para quem se sentiu manipulado, usado por uma pessoa, ou numa dinâmica, ou numa situação. É momento de você, esquece isso, sabe? Segue adiante, se perdoa por ter confiado nessa pessoa, se perdoa por ter acreditado nessa pessoa e segue adiante. No fundo do deck a gente tem um as de paus, significa novos caminhos, novas ideias, novos projetos no porvir, desde que você olhe para isso, tá bom? Energias fortes dessa leitura de hoje: Libra, Touro e energia de Gêmeos. Somente estas, Carol? Não, mas são as principais. Tá bom? É isso que eu tinha para te entregar no dia de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, curta, comenta e compartilha. Você já sabe que agora a gente vai num ritmo mais lento, mas hoje eu ainda vou trazer uma leitura de romance. Beijo e até mais tarde.